Sócrates nasceu em 470 a.C., então já faz bastante tempo. Mas a vida dele, a gente pode fazer uma análise da vida dele e pode reparar que existem algumas coisas bem atuais ainda. E vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar aqui, que é uma questão de ensino e educação, que eu vou falar depois. Eu já vejo isso acontecendo em Sócrates, a diferença entre ensino e educação. O que acontece em Sócrates, pessoal? Que é considerado o pai da filosofia. A filosofia surge com Sócrates como amor à sabedoria, porque Sócrates é condenado injustamente por um crime que ele não cometeu. Ele sofreu acusações no sentido de que ele estava corrompendo a juventude, que ele não acreditava mais nos deuses, e é bem o contrário, tá? Então ele foi condenado injustamente, mas ele mesmo assim seguiu a lei, tomou a cicuta lá, que era um veneno, e aceitou a morte, ou seja, o julgamento injusto dele, tá? Então ele morreu, ele aceitou a morte dele, porque ele acreditava que existia uma lei no universo, um padrão, uma ordem natural, e essa ordem, esse padrão, deveria ser resgatado e não descartado. Então Sócrates não queria abandonar a casa. Ele seguiu a lei, mesmo entendendo que o julgamento foi injusto. Ele seguiu a lei, porque a filosofia de vida dele era uma filosofia de restituir algo que existe naturalmente, mas que tinha sido perdido. Tá? Porque a política estava um caos na época. E Sócrates, por acreditar nessa lei, então aceita o julgamento dele, se sacrifica e demonstra que ele não estava disposto de abrir mão daquilo que ele mesmo acreditava, dessa filosofia, dessa sabedoria que a gente pode ver na vida dele, mas que ele não julgava ter, certo? Então, como isso se dá? Sócrates acreditava que ele sabia muito pouco, ou que ele não sabia nada. Daí vem a frase, só sei que nada sei. Tu inicia o cronômetro, que eu não quero passar de 10 minutos nesse tópico. Tá, beleza. Sócrates dizia que não sabia nada, né? Só sei que nada sei. Daí vem essa frase. Pois bem, acontece que em um dado momento da vida dele, e eu não posso descrever toda a vida dele aqui, porque seria muito tempo, eu não quero tomar tempo demais de vocês. Sócrates fica sabendo, através de um oráculo de Delfos, que ele era o homem mais sábio da Grécia. Como pode Sócrates ser o homem mais sábio da Grécia, sendo que ele mesmo acreditava que ele sabia muito pouco ou nada? Como é que ele lidou com essa suposta contradição? Ao longo da vida de Sócrates, ele caminhava pela cidade e foi conversar e interagir com as pessoas que diziam que sabiam de alguma coisa. Então ele estava atrás de alguém, ele queria encontrar alguém para confirmar que esse alguém seria mais sábio do que ele. Se ele encontrasse essa pessoa, ele confirmaria que o oráculo estava errado, certo? E aí ele começou a investigação da vida dele, certo? Através dessas pessoas, conversando com essas pessoas, e ele foi vendo a cada um que ele ia que essa pessoa, na verdade, fingia que sabia. Então ela estava como que num reino de aparências, certo? Ela vendia a ideia de que ela sabia, inclusive ela cobrava dinheiro por isso, para passar esse ensinamento, mas Sócrates, quando conversava com essa pessoa, percebia que na verdade ela não sabia, que ela estava mentindo, que ela estava enganada, né? Ou por malícia, ou por ignorância, um dos dois. A essas pessoas que vendiam um certo conhecimento por dinheiro ou por poder e que eram apenas uma aparência, não sabiam de verdade aquilo que estavam falando, a gente dá o nome de sofistas. Tá? Esses são os sofistas, com os quais Sócrates interagia. E o que Sócrates fazia com esses sofistas e com também os discípulos que seguiam ele? Porque as pessoas começaram a se interessar por Sócrates. Porque ele ia lá, ele acabava, por consequência, refutando essas pessoas. Mostrava às pessoas que, na verdade, elas não sabiam o que estavam falando. Então ele chama uma certa atenção, pessoas começam a seguir ele. E o que ele aplica? Ele aplica com essas pessoas o método socrático. E aqui eu quero entrar o primeiro ponto importante, que é Sócrates era um educador. Sócrates não ensinava simplesmente, ele educava. Qual que é a diferença?
Sócrates não conversava com a pessoa simplesmente para refutar ela. Sócrates não queria refutar simplesmente a ideia da pessoa. O que ele queria fazer? Ele queria conduzir a pessoa por meio de um caminho que ele construía por meio de perguntas. Então ele ia perguntando para a pessoa, certo? Algumas questões, e essas perguntas conduziam a pessoa até que a pessoa esbarrava em uma contradição que ela acreditava. E era dessa contradição que surgia aquilo que ela falava. Então, aquilo que ela expunha para os outros, ou vendia por dinheiro mesmo, tinha uma origem interna da pessoa. Sócrates não queria simplesmente refutar a ideia. Ele queria conduzir a pessoa para dentro de si, para que ela se defrontasse com aquelas injustiças e aquelas ideias falsas que ela carregava dentro dela. E a isso a gente dá o nome de método socrático. Então, se alguém falar para vocês, Sócrates era um refutador, ele se importava em refutar as pessoas, tudo mais. Não. Sócrates era humilde, ele conduzia as pessoas para que elas olhassem para dentro de si, refletissem e entendessem que aquelas ideias tortas que elas propagavam surgia de um problema interno, da alma delas. Então Sócrates se preocupava com a alma das pessoas, com o aprimoramento da alma. Então ele chama isso de cura. Quando uma pessoa olha para dentro de si e vê que tem um mal ali na alma, uma crença errada, etc., ela consegue expelir isso, né? Colocar para fora, olhar com consciência para isso e passar a não mais crer naquele mal. Tá? Então essa é o método socrático e isso é educação. O que os sofistas faziam? Eles ensinavam alguma coisa. O que era o ensino? Eles simplesmente transmitiam uma série de frases ali que não necessariamente eram verdadeiras, não necessariamente tinham um fundo de acordo com a realidade, um fundo verdadeiro. Mas eles enganavam as pessoas e elas pagavam para eles por causa disso. Porque eles pareciam que transmitiam algo de bom, mas na verdade